ouvi uma frase esses dias de um rapaz chamado Elton Wheeler, um cara incrível, e essa frase é a seguinte, abre aspas, a prisão emocional é uma prisão sem grades, sem sentença e sem pena. Fecha aspas. Seja bem-vindo ao podcast de Cara Comigo. Eu sou Vanessa Henrique. Que bom ter você aqui. Olha só, vamos analisar isso, viu? Presta atenção. A prisão emocional. O que é uma prisão emocional? É quando aquilo que o outro faz, pensa, fala ou espera de mim interfere diretamente no meu estado e nas minhas ações. Isto é uma prisão emocional. Esta prisão emocional coloca a gente em um lugar tão perigoso e eu vivi neste lugar grande parte da minha vida. E só agora eu estou saindo desta prisão. Só que eu tô com o pé para fora, um pé para fora e um pé para dentro dessa prisão emocional. E se eu não tomar cuidado, eu entro de novo. Então, esses dias eu gravei um podcast aqui onde eu dizia isso, que é uma tarefa de vida. Abandonar, sumir, destruir, acabar com a minha dependência emocional com relação às pessoas. Já consegui muitas coisas, mas ainda tem muito para conseguir. E eu falo prisão emocional e eu faço esta relação da dependência emocional. Porque a dependência emocional, ela me aprisiona. E essa prisão é uma prisão sem grades. O que me impede de sair dela? Nada. Nada me impede. Não tem grade. Não tem grade. É uma prisão emocional sem sentença. Por quê? Por que não tem uma sentença? O que é uma sentença? É dizer, você vai cumprir isso, fazer isso. Isto é uma sentença. E não tem. Por que não tem? Porque fica sempre naquele negócio que ninguém fala o que é, fica todo mundo vivendo aquilo, todo mundo se chafurdando naquela merda, ninguém fala o que é e tá todo mundo correndo atrás do próprio rabo, o rabo um do outro. Eu corro atrás do rabo do um, o outro corre atrás do meu e assim a gente vai. Fica nesse ciclo e nesse círculo vicioso de doença e de dependência emocional, de doença emocional. A gente não consegue parar, porque nunca ninguém é claro com ninguém. Fica tudo subentendido. Não, mas eu não quis dizer isso, foi você que entendeu errado. Quantas vezes você já não ouviu isso na sua vida? Não, foi você que entendeu errado. Porra, eu tô falando que aquilo que você me disse causou X coisa em mim. Não, essa não era a minha intenção. Eu falei sobre intenção no último episódio. Essa não era a minha intenção, foi você que entendeu errado. Não, tem hora que sim, sou eu mesmo, eu tô fazendo a interpretação do que o outro diz pra mim com as minhas ferramentas. Só que ainda tem os fatos. Tem fatos. E contra fatos não tem argumentos. São fatos. Se você vive num relacionamento abusivo, violento, são fatos. Você apanha do seu companheiro ou da sua companheira. Você sofre violência emocional ou psicológica do seu companheiro. Isto não é a interpretação que você faz ou não, é um fato. Uma pessoa que diz coisas com a intenção, que não é nada subjetiva, que é bem intencional e bem escancarada, que fala coisas para te machucar, isso não foi você que interpretou. Qualquer um interpretaria, tem lei que se encaixa nisso. Não é não. Não é não. Então, veja,
Essa prisão emocional, quando você sai dela... Gente, às vezes eu assisto filmes, e você também já deve ter assistido alguns filmes, que a pessoa passa um tempão presa lá, e aí tem a cena dela saindo da penitenciária e olhando para fora. É a mesma sensação. Você sabe que você saiu de uma coisa desgraçadamente ruim, mas você não sabe o que fazer de agora em diante. Você tem que recomeçar. É esta a cena. A prisão emocional não é diferente. Quando você sai de uma relação tóxica com qualquer pessoa que seja com avós, com tios, com primos, com marido, com filho, com mãe, com pai, quando você sai dessa relação tóxica, você ainda sai se sentindo mal por ter saído. Por isso que eu digo que é um pé para fora e outro pé para dentro. Porque por muitas vezes você chega a pensar que é você que está errado de sair de uma relação que foi sustentada durante tantos anos e a troco as pessoas não sabem nem do que, sem grade, sem sentença e sem pena. Não tinha data para sair, não tinha sentença para cumprir, não tinha grade que te prendia, mas você ficava lá. E eu fiquei por muitos anos em muitas relações assim, muitas relações. E estou ainda. Ah, Vanessa, não me resolvi ainda, não. Ainda há prisões emocionais com o passado, com momentos tortuosos que eu vivi, né, com pessoas da minha família, com amigos, com amigas. Sempre tem. As prisões emocionais, elas são de muitas complexidades, desde uma coisa muito simples até coisas muito, 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 muito complexas e que destrói a gente. A dependência emocional é uma verdadeira prisão. Ela tira da gente a permissão para a gente ser quem a gente é. Ela tira da gente a permissão para errar, para acertar e para fazer diferente. Ela cria uma obrigação doentia. Ela desrespeita as diferenças. As pessoas... existe grande parte das pessoas que não respeitam as diferenças. E essas pessoas diferentes se relacionam com o mundo de jeitos diferentes. Se você se importa demais com o sentimento de outras pessoas, é porque você está tentando controlar o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro interpreta. E isso é uma prisão emocional. A gente precisa aprender a acabar com a interferência nesta relação. A gente precisa acabar com a interferência sem acabar com a relação. Porque tem muitas vezes que a relação é até boa, mas como tá tudo tão bagunçado, como você tá tão enrolada com os seus sentimentos e com a expectativa do outro, você já não sabe mais quem é você e quem é o outro. E, gente, isto é uma prisão. Nós precisamos aprender a separar as nossas vidas para que as diferenças sejam respeitadas. Eu preciso aprender a separar. O meu filho não é extensão de mim, ele é um outro ser. O meu marido, ele não é uma extensão de mim, ele é um outro ser. E na hora que a gente põe cada coisa no seu lugar e que a gente respeita
as diferenças, o outro também respeita a minha diferença, o meu jeito de acertar, o meu jeito de errar, o meu jeito de fazer diferente. A obrigação de agradar, ela cai por terra. Entende? Então, assim, essa separação de que eu tô aqui falando, é um negócio tão complexo para explicar, porque tem gente que ainda vai pegar isso que a gente ouve por aí, porque isso eu não tirei da minha cabeça não, viu? Isso aqui é muito estudo em cima de muitos livros e tem gente que ainda pega toda essa construção de pensamento para dizer, não, eu tenho que me isolar numa ilha e viver sozinha. Não preciso ter medo do sentimento do outro porque eu sei que é do outro. Eu já consigo me relacionar com o outro sem fazer bagunça entre o que ele pensa, o que ele sente, o que eu penso, o que eu sinto e assim por diante. É cada coisa no seu lugar. Este é o meu jeito de pensar. E o outro tem o direito de não concordar comigo. Mas a discordância dele não implica na minha decisão. Entende? Se eu decidir que eu vou usar cabelo rosa e o meu marido não gosta de rosa, ele que não pinte o cabelo dele de rosa. O meu vai ser rosa. E acabou. E é isso. Vamos separar as vidas para que as diferenças sejam respeitadas. É isso. Olha como esse trelelê todo é complexo. Você só vai se importar com a opinião de uma pessoa enquanto você estiver tentando ser muito para ela. Enquanto você estiver tentando ser amado, ser respeitado, ser acolhido, ser isso e aquilo outro. É quando você tenta a todo custo com que a pessoa concorde com as suas escolhas. Ei, as escolhas são minhas. Se eu valido as minhas escolhas, já é o suficiente. Eu não preciso de mais ninguém. Isto é uma conquista que eu tenho sustentado nesses últimos meses. E é muito difícil sustentar isso, viu? Existem muitos escorregões, existe muita chantagem emocional de outras partes, existe muita dor nisso. Porque o nosso cérebro sempre vai trabalhar em prol daquilo que ele já conhece. Isso inclui hábitos, percepções, sentimentos. Então, sair desse lugar da prisão emocional é um trabalho complexo, é um preço alto, mas mais alto ainda é o preço que se paga em ficar na prisão emocional. É isso.